Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Após se recuperar de pneumonia, Lula embarca para a China com grande comitiva. A expectativa é pela assinatura de mais de 20 acordos bilaterais. Congresso instala comissões mistas para discutir medidas provisórias. E você vai ver também. Inflação sede chega a menor valor desde janeiro de 2021. Bolsa reage com forte alta e dólar cai para R$ 5,00. Preço da cesta básica cai em 13 das 17 capitais pesquisadas. Maior queda foi em Recife. São Paulo segue como a mais cara. Brasileiras que tiveram malas trocadas por drogas são libertadas na Alemanha. Elas ficaram presas por mais de um mês. O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de anabolizantes tanto para uso estético como para melhorar o desempenho esportivo. A medida atende ao pedido de sociedades médicas que estão preocupadas com as complicações causadas pelo uso indevido de hormônios. A substância que supostamente melhora o desempenho físico, retardando o cansaço, e que impulsiona o ganho de massa muscular e a quebra de gordura, traz sérios riscos à saúde. Desde problemas cardiovasculares a doenças hepáticas até o carcinoma, além de afetar o psicológico. Transtornos psiquiátricos, de agressividade, a gente vê muito aí na sociedade estados de agressividade, de violência doméstica, de outros tipos de violência advindos dessa prática, dependência, do uso desses esteroides. A justificativa do Conselho de Medicina para proibir a prescrição de anabolizantes para uso estético e de performance é a falta de comprovação científica para sustentar o benefício e a segurança do paciente. Os riscos são maiores que os ganhos. O paciente ele só vai ter prescrito para ele hormônio androgênico anabolizante, caso haja realmente a necessidade para essa prescrição. Então, ele vai estar menos exposto aos riscos advindos dessa prática. A regulamentação sobre o uso de anabolizantes publicada hoje só permite indicação em casos de deficiências específicas. Para isso, é necessário que os benefícios da reposição hormonal tenham sido comprovados pela comunidade científica. A curto prazo, daquelas mulheres que têm a síndrome do desejo sexual hipoativo, na hormonioterapia cruzada, no caso dos transgêneros. Então, existem sim casos que têm estabelecido na literatura que os benefícios vão superar os riscos do uso, e aí, nesses casos, sim, não há proibição. Este personal trainer explica como conquistar os objetivos sem recorrer a substâncias ilícitas. Entrar com um profissional da nutrição, um profissional da educação física, ele associar a disciplina a esses dois, ele consegue sim um resultado satisfatório, ter um corpo que ele deseja. Pode demorar porque é a longo prazo, não é tão simples assim, mas requer muito disciplina. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 6,71% em março, segundo dados divulgados pelo IBGE. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,65% nos últimos 12 meses. É o menor número desde janeiro de 2021. Messias gasta mais de R$ 400 por mês para abastecer o carro. Aumentou bastante, está bem puxadinho aí. Paulo chega a gastar em média R$ 1.000. É um dinheiro que poderia ser a metade, né? Se não fossem os impostos, né? O reflexo do preço do combustível está no aumento da inflação, que acumula alta de 2,09% este ano. Nos últimos 12 meses até março, o resultado é de 4,65%. É o menor valor acumulado desde janeiro de 2021. O setor de transportes teve o maior impacto e a maior variação do IPCA, com crescimento de 2,11%. O principal motivo foi o aumento da gasolina, que subiu 8,33%, tendo um impacto individual de 0,39 ponto percentual no índice. A principal contribuição para a inflação do mês passado veio da gasolina. Ela subiu 8,3% em função da volta da cobrança dos impostos federais que tinham sido suspensos em 2022. Então, como parte da reforma fiscal que o novo governo nos propôs, né, a gasolina, então, recuperou impostos perdidos no ano passado. O consumidor já está pagando um litro de gasolina mais caro, já pagou em março esse litro mais caro.
8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE apresentaram alta em março. Além dos transportes, saúde e cuidados pessoais avançaram 0,82% em relação ao mês anterior. O único grupo que registrou variação negativa em março foi o de artigos de residência, com influência da redução no valor de produtos de TV, som e informática. Então, sempre que a inflação sobe, isso significa que a dona de casa leva menos produtos, né, para casa. Ela vai ter que cada vez comprar menos, exatamente para fazer o orçamento dela render o máximo possível ao longo do mês. Por isso que é importante conter o processo inflacionário, porque contendo o processo inflacionário, você melhora a qualidade de vida da população que vê o seu salário comprando cada vez mais. Após a divulgação da inflação, o Ibovespa registrou o melhor pregão em 6 meses e o dólar fechou o dia no menor patamar desde junho do ano passado. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira encerrou o dia em alta de 4,29%, operando acima dos 106 mil pontos. Já o dólar fechou o dia em queda, cotado a R$ 5,00. A cesta básica ficou mais barata em 13 das 17 capitais brasileiras pesquisadas, segundo o levantamento do Diese. Foi na capital pernambucana, entre os meses de fevereiro e março, que o preço da cesta básica apresentou maior queda, 4,65%, sendo vendida a R$ 578,73. A dona Surama ainda não sentiu no bolso essa baixa nos preços. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Abaixar não abaixa não. Verdura eu acho que não aumentou tanto não. Também verdura sim, é porque depende da safra. A cesta básica mais barata do Brasil foi encontrada em Aracaju, capital de Sergipe. Por lá o valor está em R$ 546,14. A queda do preço da cesta básica em 13 das 17 capitais, de fevereiro para março, tem muito a ver com a desaceleração da inflação. Mas tem um outro fator importante, que inclusive deixa Recife com a maior queda, né, de todas as capitais. E isso tem muito a ver com a realidade da região. É uma região onde a renda já é mais baixa, mas também o nível de desemprego da população é o segundo mais elevado do Brasil. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e João Pessoa também apresentaram queda. A cesta básica reúne 13 produtos e leva em consideração costumes regionais. Aqui na capital pernambucana, entre os itens, tem 4,5 kg de carne e 12 kg de legumes. Já em São Paulo, a cesta leva 6 kg de carne e 9 kg de legumes. Foi na capital paulista onde a cesta apresentou o valor mais alto entre as capitais analisadas, com uma alta de 0,37%. Lá, os consumidores pagaram R$ 782,23. Os consumidores de Porto Alegre, Belém e Curitiba também pagaram mais para compor os itens da cesta básica. Para a dona Tereza, é preciso sempre pesquisar antes de comprar. O que varia também é andando de mercado em mercado, né? E num mercado de outro ajuda a economizar um pouquinho. Tem que pesquisar, tem que andar. O FMI, Fundo Monetário Internacional, reduziu as previsões de crescimento do Brasil e do mundo. O relatório, divulgado hoje, prevê que a economia global crescerá 2,8% neste ano de 2023. Em janeiro, essa projeção era um pouquinho maior, 2,9%. Já para o Brasil, a expectativa passou de 1,2% em janeiro para 0,9% agora. De acordo com o Fundo Monetário, os números são resultado de uma economia mundial de grande incerteza, com os efeitos cumulativos da pandemia de Covid-19 e também da invasão da Rússia à Ucrânia. Um pai de santo de 59 anos é investigado em Minas Gerais por suspeita de abuso sexual. A Polícia Civil recebeu denúncias de 3 enteadas dele e de mulheres que frequentavam um terreiro de candomblé em Belo Horizonte. Carlos Valério Barbosa de Souza foi preso preventivamente depois que as enteadas dele contaram para a mãe que eram abusadas pelo padrasto.
Uma delas, de 15 anos, disse que os estupros teriam começado quando ela tinha 8 anos de idade. As denúncias foram feitas no Departamento Estadual de Investigação, Proteção e Orientação à Família de Belo Horizonte. Com a repercussão do caso, outras 5 mulheres procuraram a polícia para denunciar o suspeito. Elas relataram que foram abusadas no terreiro de Candomblé do Pai de Santo, aqui em Belo Horizonte. Segundo as vítimas, os abusos aconteciam durante banhos espirituais. Elas precisavam tirar a roupa e ficar nuas sozinhas com o suspeito. Ele dizia que tudo fazia parte de um ritual de purificação. Para um momento em que todas estavam bem fragilizadas e buscavam auxílio para algum problema na vida delas, né? Então, ele abusava da confiança e da fragilidade das mulheres. A investigação apontou também que as frequentadoras do terreiro eram ameaçadas pelo Pai de Santo. Ele se intitulava como um Pai de Santo poderoso e que ele não seria preso. Então, isso daí já gerava nas vítimas, um temor, um receio de, se elas fizessem denúncia, algo de mal maior poderia sobrevir a elas. No depoimento, o suspeito admitiu a prática das relações sexuais, mas alegou que foram consensuais. No caso da enteada menor de idade, ele deve responder por estupro de vulnerável. Cada conduta vai ser analisada separadamente. E mesmo no caso de uma mesma vítima, se aquela conduta aconteceu várias vezes, ele responde por aquela conduta criminosa o número de vezes em que ela foi praticada. A advogada das mulheres que denunciaram o Pai de Santo alerta que qualquer pessoa que tenha sido vítima do suspeito ou que foi testemunha de algum abuso deve procurar a polícia. É muito importante essa denúncia para mostrar que a justiça vai ser feita e ela está sendo feita. Uma mulher foi flagrada agredindo 2 entregadores na zona sul do Rio de Janeiro. A agressora, ex-jogadora de vôlei, chegou a bater em um deles com a coleira do cachorro. As imagens mostram a ex-atleta Sandra Matias de Sá e a entregadora discutindo. Tu acha que tu botar a moto aqui? Eu tenho moto, parceiro. Eu tô falando contigo. Abaixa o carro. Abaixa esse dedo. A mulher dá um tapa na entregadora. Não agride, não. A discussão continua e Sandra parte para cima com chutes. Não agride. Ei, para. Não mato, tira. Tira, mano, tira isso aqui. O entregador, que está junto com a colega, tenta apartar e acaba levando um soco. Ela tira a coleira do cachorro e bate no rapaz com a guia. As agressões deixaram marcas, mas não apenas no corpo do entregador. Me senti ofendido, humilhado, como toda pessoa se sentiria, né, mediante a agressão tanto verbal quanto física. Segundo os trabalhadores, a confusão começou porque Sandra se irritou com a presença dos dois na calçada com as bicicletas, onde ela passeava com o cachorro. Eles trabalham em uma lanchonete ao lado do prédio em que a ex-atleta mora, em São Conrado, zona sul do Rio. Ela me agrediu, cuspindo na minha cara. Ela me chamou de lixo e falou, fala minha língua, seu lixo de favela. Eu falei pra ela, por que a senhora tá fazendo isso comigo? Que mal que eu te fiz, por que você cuspiu na minha cara? Eu sou mulher como você, por que você fez isso comigo? Aí ela só falou, chamou de lixo e mandou eu voltar pra favela. Sandra Matias de Sá é nutricionista e dona de uma escola de vôlei de praia. Além das agressões, ela tem outras anotações criminais relacionadas a furto de energia elétrica, injúria e ameaça. O caso contra os entregadores está sendo investigado como injúria e lesão corporal. Sandra é aguardada para prestar depoimento à polícia amanhã. Enquanto ninguém fizer nada, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. E fazendo e ninguém faz nada. Se ela estiver errada, ela tem que pagar pelo erro dela. 3 pessoas morreram e 7 ficaram feridas em um incêndio num apartamento em Maceió, Alagoas. Uma mulher pulou do 3º andar do prédio para tentar escapar das chamas. Ela sobreviveu, mas está em estado grave. Uma perícia realizada pelo Corpo de Bombeiros descartou que o fogo tenha sido provocado por vazamento de gás. Ainda não se sabe o que causou o acidente. 3 estudantes ficaram feridas em mais um ataque em uma escola, desta vez no interior de Goiás. O adolescente responsável pelo crime foi apreendido.
Foi um auxiliar de serviços gerais que conseguiu conter o adolescente de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Marco Aurélio, que fica em Santa Teresa de Goiás, a cerca de 300 quilômetros da capital Goiânia. O agressor entrou na escola armado com uma faca e feriu 3 alunas. Uma professora conseguiu fugir e se escondeu em uma das salas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, as vítimas foram socorridas com ferimentos leves. Segundo a Polícia Civil, o aluno, que não tinha histórico de violência escolar, já foi ouvido e responderá por ato infracional referente a 3 tentativas de homicídio. Na casa do menor, foi encontrado também materiais e anotações que davam conta que ele estava fazendo esse planejamento já há algum tempo. As aulas foram suspensas até o fim da semana. O governador do estado, Ronaldo Caiado, pediu a prisão dos pais do adolescente para esclarecer se os responsáveis foram omissos ou coniventes com o ataque. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou hoje sobre ações que estão sendo tomadas pelo governo para impedir novos casos como esse. Há necessidade de ser feito um trabalho muito forte de inteligência nas redes sociais, trabalho psicossocial nas escolas. É preciso criar condições de apoiar a saúde mental de muitas vezes os jovens que estão nas escolas públicas e privadas. Nós estamos defendendo que haja um disco de denúncia diretamente voltado para a questão das escolas. Então, uma série de ações que serão tomadas no decorrer desses 90 dias, que foi estipulado pelo presidente da República. Para, ao final, nós temos também uma grande política nacional de enfrentamento à violência nas escolas, ouvindo os estados e municípios, fundamental, porque são eles que implementam as políticas lá na ponta. O Ministério da Justiça lançou hoje o edital para disponibilizar 150 milhões de reais para projetos de ronda nas escolas de todo o país. Os estados e municípios deverão encaminhar as propostas ao Ministério, especificando o tipo de ação que pretendem adotar. A medida foi tomada após o episódio recente do ataque em uma creche em Blumenau, Santa Catarina. O Ministério Público entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União para garantir a qualidade no serviço do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Tony Vendramini tem mais informações. Tony, não é de hoje, né, que o Santos Dumont enfrenta essa controvérsia, alegações de falta de segurança, superlotação. Qual o objetivo dessa ação do Ministério Público? Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com uma representação no próprio tribunal para que sejam tomadas as medidas necessárias para evitar a perda da qualidade e da segurança nas operações do Santos Dumont. Segundo o MP, o aeroporto opera no limite da capacidade e isso vem provocando essas filas, esses atrasos. Na sexta-feira, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, já havia anunciado que o Santos Dumont vai voltar a operar na capacidade original, de 10 milhões de passageiros por ano. Hoje, o aeroporto opera com um volume de 15 milhões por ano. E isso vem provocando o esvaziamento do Aeroporto Internacional do Galeão, que no ano passado recebeu menos de 6 milhões de passageiros. Um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro aponta que, por causa da ociosidade do terminal, o Estado perde 4 bilhões e meio de reais por ano. A Infraero, que administra o Santos Dumont, informou que ainda não foi citada pelo Tribunal de Contas da União para se manifestar no processo e que não há perda de qualidade e segurança na operação do Santos Dumont e que o aeroporto apresenta também um serviço adequado à demanda. Augusto, Amanda. Obrigado, Tony. O Congresso Nacional instalou hoje as primeiras comissões mistas para analisar as medidas provisórias editadas pelo presidente Lula. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Maria. O governo já viu alguns sinais de que pode encontrar resistência, né? O que aconteceu? Uma pequena tentativa de boicote, viu, Augusto? Boa noite para você, para a Amanda e para todos que nos acompanham. Alguns deputados ameaçaram ali impedir que as comissões tivessem o número mínimo necessário para que elas fossem instaladas. Mas os senadores governistas conseguiram contornar o problema e minimizaram ali a situação. Foram instaladas 3 comissões. A que vai analisar a MP que recria o programa Minha Casa Minha Vida, vai ter como presidente o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. E o relator será o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo.
A MP que reestruturou ministérios como o da Igualdade Racial, por exemplo, vai ser presidida pelo senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. E o relator será o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Já a MP do Novo Bolsa Família terá como presidente o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. O relator ainda vai ser definido amanhã, porque não houve um acordo para que isso fosse decidido hoje ainda. Uma quarta comissão seria instalada para discutir a medida provisória que fala sobre o voto de qualidade do CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, mas foi acertado que o governo vai mandar novamente essa proposta aqui para o Congresso Nacional na forma de um projeto de lei com urgência constitucional. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou sobre esse acordo. Reforçou também que as medidas não serão todas retiradas e que as negociações vão ter que ser feitas aos poucos. Vamos ouvir o que ele falou. Todas as 12 são medidas provisórias e continuam com medidas provisórias. O governo não vai retirar nenhuma delas. Ao longo da tramitação das comissões mistas, nós vamos avaliando quais que podem ser incorporadas como emendas das MPs que já estão tramitando. Isso dando celeridade para a votação, isso permitindo, inclusive, que a pauta fique mais livre para a votação do marco fiscal, que é a prioridade absoluta. Segundo o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, o governo pretende que até o fim de abril sejam instaladas ainda 2 comissões mistas, as que vão analisar a MP do Mais Médicos e também a do Programa de Aquisição de Alimentos. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, diz que o governo vai encaminhar na próxima sexta-feira a proposta de lei que fixa as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A ministra se reuniu hoje com o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, e com a senadora Daniela Ribeiro, presidente da Comissão Mista do Orçamento. Simone Tebet disse que o projeto da LDO deve ter mudanças nos valores após a aprovação do novo arcabouço fiscal. Estamos entregando para o Congresso Nacional uma LDO baseado na única regra que nós temos. Qual é a regra que nós temos? O teto de gasto. Então, a LDO vem com um número que ele fica temporário ali até a aprovação do arcabouço fiscal. O arcabouço ser aprovado ou não impediu e nem impedirá o Ministério do Planejamento de protocolar na sexta-feira a LDO com todos os parâmetros que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal exigem. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, se aposentou oficialmente hoje, após 17 anos de atuação na Corte. Ricardo Lewandowski completa 75 anos, idade para aposentadoria compulsória, no dia 11 de maio. Mas decidiu antecipar o afastamento por causa de compromissos acadêmicos e profissionais. Na homenagem de despedida, Camilo Santana relembrou decisões importantes do ministro. Eu lembro muito bem a decisão que o ministro tomou na época da pandemia. Eu era o governador do estado, para que estados e municípios pudessem ter autonomia para tomar decisões para salvar vidas, e foi uma decisão do ministro Lewandowski, sempre pautado na vida das pessoas, no cuidado das pessoas. E a decisão que ele tomou em 2012, ele como relator, que o Supremo Tribunal Federal tomou em 2012, por conta da UNB ter aberto cotas para negros, foi fundamental essa ação. Essa decisão da STF foi fundamental e teve um papel também decisivo do ministro Lewandowski. Após a cerimônia, Ricardo Lewandowski falou dos desafios de quem vai substituí-lo no STF. O ministro disse não ter conversado com o presidente Lula sobre o nome que será indicado para sua vaga. Eu tenho dito que essa é uma decisão exclusiva do presidente da República. Todos os nomes que estão colocados na mídia são nomes que têm uma trajetória jurídica impecável, têm uma reputação ilibada e, portanto, são nomes que honrarão o Supremo Tribunal Federal se forem indicados pelo presidente da República. Independentemente do gênero, da cor, da raça, o futuro integrante do Supremo Tribunal Federal, aquele que irá me substituir, deve, em primeiro lugar, respeitar a Constituição, ser muito fiel à Constituição e ter coragem para enfrentar as enormes pressões a que são submetidos os ministros da Corte.
E um dos últimos atos do ministro Ricardo Lewandowski no STF foi a homologação de um acordo de conciliação entre o Itaú Unibanco e o Estado do Paraná. A decisão envolve a Copel, Companhia de Energia. O Itaú reivindicava o crédito com ações da empresa que tinham sido dadas em garantia em uma negociação de mais de 20 anos com o antigo banco estatal Banestado. O acordo garante ao governo do Paraná desconto de 62% da dívida total, que era de 4,5 bilhões de reais. Agora, o valor a ser pago é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Ao quitar a conta, o governo abre espaço para privatização da Copel. E o comentarista de política, Kennedy Alencar, faz um balanço da atuação de Ricardo Lewandowski nos 17 anos em que ele esteve à frente do Ministério, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski, que se aposentou hoje, foi um dos principais ministros do Supremo Tribunal Federal nos 17 anos em que ocupou o cargo. Ele teve a coragem de remar contra o Tribunal da Opinião Pública em casos de grande impacto político, como o Mensalão e a Lava Jato. Não usou a caneta de olho na aprovação da imprensa, mas levando em conta o rigor da Constituição. O garantismo de Lewandowski fez bem a uma corte que, na última década, cedeu a um punitivismo tosco e que se revelaria corrupto por combater crimes cometendo crimes. Lewandowski fez contraponto a uma figura que maculou o devido processo legal, o ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro e hoje senador Sérgio Moro. Outro momento difícil na carreira foi presidir o impeachment de Dilma, um golpe parlamentar que contou com o aval jurídico da Suprema Corte no ano de 2016. Enquanto certas figuras da extrema-direita caminham para a lata de lixo da história, Lewandowski escreveu um capítulo digno e que honra a justiça brasileira. Com a saída dele, está aberto o caminho para o presidente Lula indicar o advogado Cristiano Zanin para a vaga. Agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de mais R$600 mil. Até já. Parlamentares e diretores do Movimento Sem Terra anunciaram o lançamento da 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. O evento pede políticas públicas voltadas às pessoas que vivem em assentamentos. O tema dessa edição é contra a fome e a escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. A escolha lembra o recente resgate de 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão, em vinícolas do Rio Grande do Sul. Segundo o diretor nacional do MST, o evento é importante para destacar que não assentados são explorados todos os dias e que a reforma agrária, além de garantir os direitos dessas pessoas, pode contribuir para a economia do país. O povo sem terra quer produzir alimento. Não é justo que o agronegócio fica com a fama de produzir comida, na qual ele só produz soja para exportação. Quem produz alimento nesse país é a pequena e média agricultura. O movimento afirma que o INCRA, órgão que discute a reforma agrária, sofreu perdas de orçamento e estrutura durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e cobra do governo Lula mais verbas. O assunto também será debatido durante os dias de jornada. Um clima de bate-boca e confusão marcou uma sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados. O ministro da Justiça, Flávio Dino, era ouvido quando a sessão foi encerrada. Antes mesmo das 4h30 da tarde, já não tinha mais audiência. O ministro Flávio Dino participava como convidado da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Deputados da oposição interromperam Dino diversas vezes. Governistas respondiam. Houve troca de acusações e ataques entre os parlamentares. Senhores, O presidente da comissão, Biratan Sanderson, do PL, precisou encerrar a sessão. O ministro Flávio Dino ficou de votar em outra data, já que não conseguiu falar, e deixou a audiência sob gritos. O ministro lamentou a situação. Eu estava apresentando os nossos pontos de vista e respondendo as perguntas. Agora se estabelece agressão por parte de gente violenta, gente que acha que está num ambiente em que gritar vale mais do que a razão do argumento, realmente isso é incompatível com o decoro parlamentar. E desse jeito é impossível que essas audiências ocorram, infelizmente.
O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, disse que foi ofendido pela deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ele afirmou que fará uma representação contra a parlamentar no Conselho de Ética da Casa. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. O projeto de uma tirolesa está dando o que falar no Rio de Janeiro. Nos cumes dos morros da Urca e do Pão de Açúcar, as obras já começaram. O projeto prevê a instalação de uma tirolesa de 755 metros de expansão, ligando as duas estações do bondinho em uma descida que pode chegar a 100 km por hora. Tudo isso a 400 metros de altura e em uma das paisagens mais icônicas do Rio de Janeiro. Mas a atração não foi bem recebida por ambientalistas e pelos moradores da Urca, que protestam desde o anúncio da novidade. Eles organizaram um movimento e fizeram um abaixo-assinado na internet que já recolheu mais de 14 mil assinaturas. O grupo alega que a tirolesa vai trazer impactos para o bairro e para o meio ambiente, já que a área é de conservação ambiental. Essa pequena unidade de conservação, que tinha somente um bondinho, passando entre os dois morros silenciosamente, agora querem que tenha mais esse equipamento, com 4 pessoas de cada vez, gritando a plenos pulmões, passando na altitude que vai incomodar a avifauna e com uma frequência maior de público, ela também vai causar vários transtornos aqui no bairro. O movimento também questiona as licenças que a empresa que administra o parque conseguiu para a realização das obras. O grupo argumenta que elas não permitem o corte e a perfuração das rochas e que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não poderia autorizar o projeto. Os morros da Urca e do Pão de Açúcar são tombados pelo IPHAN desde 1973. Em 2012, o conjunto foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Paisagem Urbana. Em outubro de 2022, foi nomeado pela União Internacional de Ciências Geológicas como um dos 100 sítios do Patrimônio Geológico Mundial por sua importância científica. O movimento divulgou fotos e vídeos com flagras das perfurações. Mas, de acordo com a empresa que administra o parque, todas as licenças estão em dia e os requisitos do IPHAN foram cumpridos, o que é confirmado pela própria autarquia. A empresa também diz que a tirolesa, que tem inauguração prevista para o segundo semestre, vai estimular o turismo. Esse projeto da tirolesa será um presente para todos os cariocas e brasileiros. Realmente, nós vamos ressignificar o turismo do Brasil, colocando a experiência do turismo em um outro patamar. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite.